obrigada. Quero dizer que está sendo transmitido diretamente para o Facebook da Libretos Editora. Estará gravado e vai para o YouTube, no canal 100 da Libretos, canal 100. E aí, quem fizer perguntas pelo Facebook, os guris ali vão me avisar e a gente vai poder fazer as perguntas para os nossos autores. Muito obrigada. Muito obrigada, Pô. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui recebendo o Marco, que veio do Peru, fez um esforço enorme para estar aqui também, e a Marina, que vem direto da Bahia, da Califórnia, do Rio. A Marina está sempre vindo de algum lugar, pintando o set por aí. E um agradecimento especial também à Clô, que esse livro, na verdade, tem 3 autores, mas a Clô é praticamente uma autora também, porque a arte do livro é muito, muito linda. Eu vou mostrar aqui, se eu conseguir fazer. Eu vou pedir, por favor. Se quiser mostrar a sobrecapa, aqui tem uma sobrecapa. E pode ser feito um quadrinho. Pode ser cortado, colado. Pode ser papel para presente. Simplesmente, eu ler aqui, ó, um espaço de diálogos, de saberes e práticas, onde o social, o cultural e o histórico interatuam com o científico. Obrigada, Pô. Então, esse livro ele começou com diálogos escritos, ele é um pouquinho antigo, mas talvez muito mais atual do que a gente pense pelo momento que a gente está passando agora. Que, embora a retomada da democracia, preciso dizer que algumas pessoas avisaram que não chegaram, as ruas estão trancadas. Então, vocês já sabem por que estão trancadas. Então, começo dedicando esse livro a todos vocês que estão aqui, mas especialmente ao Lula. Esse livro vai para a democracia. E, como eu disse antes, esse livro nasceu de diálogos escritos. E nós vamos começar, então, dialogando de verdade, falando. Vou colocar aqui meus óculos. Enquanto a Marina já vai pintando ali, ela dialoga de uma maneira diferente com a gente. E o Marco e eu vamos dialogar, e depois de dialogar entre nós, vamos dialogar também com vocês. A gente fica aberto a perguntas, a ideia é trazer esse momento que a gente começou a viver lá em 2016, trazer para cá, para os dias de hoje, e conversar sobre cultura, sociedade, sobre as vivências, sobre a luta, sobre a importância de estar com as pessoas que a gente gosta e que estão preocupadas, estão junto com a gente preocupadas em buscar uma sociedade melhor. Marco, palavra de melancólico, Carolina Teresia. Monsieur Blanchet mandó buscar a todos los egipcios, judíos, pobres, locos, brujas y bohemios del ultramarino reino. Las mujeres fueron afeitadas, azotadas y expulsadas, los hombres encadenados en galeras. Alejarme, quedarme, volver, partir. Alajuela, 17 de noviembre de 2016. Monsieur Blanchet, sou melancólico, sou estrangeiro, desterrado, deslocado. Não tenho pátria, não tenho bandeira, não tenho casa, não tenho porto. Porém tenho histórias, sentimentos, coração. Tenho pulmão, voz, vontades, desejos, e tenho meus olhos e minhas mãos. Não nos esqueçamos. Tenho meus pensamentos. E digo mais. Sigo vendo. Alajuela, 17 de novembro de 2016. E aqui foi onde tudo começou, com um bilhetinho passado pelo Marco para mim durante o congresso da Rede Bioética Unesco, Latino-Americana e do Caribe de Bioética da Unesco. E aí nós começamos a dialogar, imbuídos por esse sentimento de bioética, de cultura, de sociedade, de buscar um mundo mais justo. Não se esqueçam que em novembro de 2016 a gente já vivia um período drástico nesse país. Então eu vou passar a palavra para o Marco para ele lembrar um pouquinho do que a gente vivia. Eu lembro que naquele congresso a gente começou gritando fora Temer,
E é impressionante como a história se repete, a gente está aqui na luta, como sempre. Yo vengo de Perú, hablo español, ni siquiera portugués. Entonces, voy a hablar despacio para que entiendan y todo vaya bien. En efecto, en el 2016 nos conocimos con Marcia en el Congreso de Bioética de la Red Latinoamericana de UNESCO y fue un espacio muy tectónico, muy importante para poder reflexionar en ese momento, 2016, cuando Brasil también tenía situaciones difíciles, pero Latinoamérica y el mundo también las tenía, pero no suponíamos, no teníamos idea de cuánto se iban a complicar más esas situaciones, de cuánto la migración, el ser extranjero, el ser pobre, el ser una persona que va perdiendo derechos, se iba a ir complicando cada vez más, ya no solo en el sur global, en el norte global, en el planeta entero. Entonces, es como una especie de anticipación, ¿no? Es una mirada prácticamente al futuro, la que estábamos haciendo en ese momento, pues estamos hablando de hace, como dice la fecha, 6 años casi, ¿no? Y creo que esa posibilidad de dialogar y de pensar el mundo y de decir las cosas que nos están pasando, pero que también las estamos reflexionando, es algo muy importante. Es importante que pensemos lo que nos pasa, lo que pasa a nuestro alrededor, porque a veces pasa tanto y tan seguido que ya es como parte del paisaje urbano, pero no tendría por qué ser así, ¿no? La transformación de la vida, la transformación de las condiciones sociales es algo que requiere una reflexión constante. Con esto, lo que hacíamos era básicamente hacer esa reflexión. Y recuerdo que para escribir esto, para escribir lo que me escuchaba, me inspiré mucho en un texto de Gregoire Chamayou, que es discípulo de Michel Foucault, y que escribió un libro sobre la casa con Z, alfa, de pobres. Y cuando lo leí me quedé impactado. Entonces, ¿por qué? Porque vi que las cosas que nos pasan ahora pasaban también en el siglo XVII, pasaban también en el siglo XIII, pasaban siempre. Eso fue lo que signó lo que dialogamos con Marcia y en qué sentido lo dialogamos. Gracias, Marco. Sigo así. Um outro mundo é possível. Falo de luta, resistência, de coragem. Já não me bastam palavras. Clamo a todo o povo a sentir. Clamo por darmos as mãos uníssonas, fortes. Assim se faz revolução. Revolucionar os velhos sistemas paralisantes. Promover a liberdade verdadeira. O caminho para a paz, a harmonia. Sinfonia de um viver sobre a mesma lua, cada um com sua tradição. Porto Alegre, 27 de novembro de 2022. Não, opa, 2016. É atual. The Prayer. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno dia la mano al suo vicino, simbolo di pace e di fraternità. Soñamos un mundo sin más violencia, un mundo de justicia y de esperanza, en el que cada uno dé la mano al vecino, a su vecino, símbolo de paz y de fraternidad. Boaventura de Sousa Santos, pensar lo impensado, un trabajo de artesanía, de testigo implicado, aproximaciones a lo que es nuevo para unos y muy viejo para otros. Lima, 1 de diciembre de 2016. Gracias, Vocês digo uma página,
Ok, então, a gente leu primeiro na página 13 e agora na página 60. Página 60. Leia a Bíblia. Bom, eu gostaria de fazer também, nesse momento, um agradecimento muito especial ao Fernando Neubert, que escreveu o prólogo do livro. Ele não está aqui, não pôde estar, infelizmente, mas ele foi uma pessoa fundamental para nos incentivar mesmo na publicação. E eu vou ler só o primeiro trechinho do que ele diz aqui no prólogo, na página 9. Conheço Márcia, que conhece Marco. Ambos conversam entre si. Proximidades e sintonias. A autoria se confunde e se revela pela geografia que nos orienta ao final das mensagens. Cartas que se doam em cantares e pensares. Parte de um jogo. Peças de um baralho dispostas à mesa para o qual somos convidados. Conheço Márcia, que conhece Marco. Aos poucos reconheço Marco e nos reconhecemos todos. Sem nos darmos conta, compartilhamos reflexões e adentramos o espelho. Alguém já disse, teria sido o Chapelet louco? Que tão menina, a bioética corre o risco de ser atropelada pela velocidade da biotecnologia? Jovem, a bioética só na conceituação. Suas questões são tão antigas quanto o tempo. Qual o rumo a seguir? Onde fica a saída? Pergunta Alice ao gato de Cheshire. Depende, respondeu o gato. De quê? Replica Alice. Depende de para onde você quer ir. E por aí vai. E ele faz toda uma alusão ao Alice no País das Maravilhas, né? O prólogo é um pouquinho comprido, então eu não vou ler. Ele escreveu no verão de 2017 e ele ainda não conhecia a Marina, né? Então por isso não faz alusão à Marina, porque a Marina entrou nessa história nesse ano, né? A gente ficou com esse livro guardado, o Clô já conhecia, já tinha interesse, e a gente sempre buscou algo para ilustrar o livro. E foi um belo dia, entrei no meu quarto e eu tenho um quadro lindo, comprado, não lembro em que ano, lá na Bahia, numa exposição da Marina. 17, pode ser. E eu olhei para o quadro e disse, é a Marina, claro, como é que eu me dei conta antes? É a Marina. Escrevi para ela que prontamente falou, estou dentro desse projeto. Como vocês podem ver, pintar é uma coisa que sai naturalíssimo para a Marina. E então, rapidamente, conversei com a Clô, mostrei os desenhos da Marina e tudo se organizou e está aqui esse livro que a gente tem um carinho enorme, porque ele é quase como um filho para a gente. Passar para o Marco. Verde Imperial, página 71. Un amazónico contorno, una conciencia planetaria, mentalidades climáticas quizás. Tal parece que lo verde se forjó en el Margrave de Valpleus, en el Germania Generalis, en la escalinata de Tiepolo, en Busburgo. Palmeras productivas, aristocráticos al tiempo que embriagantes limoneros y naranjos, elefantes diplomáticos, el moro como centro de mesa. Todo suma en la bóveda verde de Dresde, antes que climático o políticamente correcto, el verde fue imperial. Lima, 27 de diciembre de 2016. Suntuosos contornos do barroco imperial inundam a arquitetura natural sulina, ardendo e flamando por honra e labor. Intrigantes rostos germânicos clamam respostas tropicais para os interrogantes gélidos de suor e sofrer. Olvidam palácios, jardins e esplendor clássico em busca do novo, desconhecido e promissor. E o verde tornou-se desafio, inquietude, conquista colonial. Porto Alegre, 5 de janeiro de 2017. Este verde imperial, el contexto como surge, es a propósito de un libro que también me impactó, de Dieter Richter, El Sur, como una categoría absolutamente dinámica, exploratoria, milenaria. Y cuando hablaba de los limoneros en los principados alemanes, me quedé enganchado con eso. Y hablaba de estas cosas, hablaba de todos estos elementos asociados al verde.
Y por eso es que escribí El Verde Imperial. Pero luego, cuando he ido a Alemania más seguido, porque a esa fecha no lo conocía, ahora voy más seguido por menesteres académicos, he encontrado otra faceta del verde, mucho más intensa, mucho más dialogada con la cultura alemana. De hecho, tenía una pista, y era una pista futbolera, y era que me llamaba la atención porque la selección alemana tenía como segundo estas camisetas de reemplazo, las primeras de reemplazo de la selección alemana de fútbol era verde. Y decía, pero ¿por qué verde? Si la selección, su bandera siempre es amarillo, rojo, negro y blanco, ¿no? Era lo que uno asociaba. Y claro, eso está asociado al Imperio Austrohúngaro. Pero el verde en Alemania tiene un contenido bastante importante en relación a su bosque, en relación a Bavaria, en relación a muchos elementos alemanes. Y alguna vez un alemán, en un contexto de un fin de semana, me dijo algo así como: no hay palabra más melancólica, no hay palabra más alemana que la melancolía. Entonces ahí comencé a entender otra faceta. Pero el verde imperial fue una pista para llegar a la que ahora me parece que es ese verde, que es tan importante para Alemania históricamente, pero también es un verde con mucho símbolo y mucho significado aquí en Brasil. Sí. Bueno, dejamos así el significado ahora. Alguém gostaria de dialogar conosco? Porque, na verdade, esse diálogo é para ser ampliado com a plateia toda e não apenas entre Marco, eu e Marina, que dialoga pintando. Mas também nós gostaríamos de deixar a palavra aberta. Se qualquer um de vocês quiser fazer uma pergunta ou colocar alguma coisa, muito bem-vindo. Não é uma aula, pessoal. Sem timidez. Bom, então eu tenho uma pergunta para o Marco, que na verdade eu nunca fiz. E por que, a ver se em português, por que aquele primeiro bilhete, porque foi a nota, bilhete em português essa nota, por que me passaste aquela nota? La nota. A primeira. La primera nota. Por qué? Esa es una pregunta comprometedora. La primera nota tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con que era un espacio tan especial en el que nos encontramos en Costa Rica con Marcia, y era un espacio donde estábamos hablando todo el tiempo de bioética. Hablábamos mucho de temas clínicos, mucho de temas que tienen que ver con hospitales, que tienen que ver con salud, pero sentíamos con Marcia, y eso fue lo que fuimos compartiendo cada vez más, que hablábamos poco de la sociedad, que debíamos hablar más de la sociedad, que los muros hospitalarios no debían impedirnos pensar la sociedad más allá de lo clínico, y que había una cierta sensación de la bioética, que por lo menos la que estábamos discutiendo en ese momento, en ese espacio, de dialogar las cosas en términos muy en lógica de la investigación, de la clínica, del hospital, cosa que está bien, cosa que es importante, pero que no tiene mucho sentido si no hablamos de lo social, si no hablamos de lo cultural, si no comenzamos a pensar más allá de los muros del hospital. Y a veces esos muros del hospital se convierten en muros de la ciudad. Entonces comenzamos a hablar de lo nuestro, pero lo foráneo es algo que entre que nos irrita, o es algo que nos sacude, nos genera desconfianza. Entonces esta idea de hacer reflexiones intramuros, dentro de los muros, puede ser muy peligrosa. Cuando empezó la civilización, los muros eran los muros del templo. Así empezó, con los síguras mesopotámicos. Pero luego fue avanzando a los muros de la ciudad, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Alemania hay una tradición del Grenzland, que es una tradición de caminar los límites de las comarcas, ¿no? De los espacios. El Grenzland, ¿no? Para los que han estado allá también. Y es una actividad que se hace de manera multitudinaria, caminar los límites, una cosa bastante especial y además bastante antigua. Entonces, esta suerte de razón fronteriza, donde la cultura y la sociedad pudieran aparecer fuertemente y pensar en eso,
y dialogar sobre eso nos pareció muy importante. Así que eso fue un motivo principal por qué le pasé ese billete a Marcia y por qué le dije, Marcia, debemos conversar sobre esto. Y ese fue el primer paso para este libro, que lo tienen ahora a disposición y esperamos que lo puedan leer con tanto ánimo, con tantas ganas, con tanta posibilidad de explorar nuestros propios caminos como nos pasó a nosotros. É uma pergunta de uma pessoa absolutamente ignorante. Bioética, vocês podem resumir um pouquinho isso? Que é uma ciência nova, né? E ela envolve cultura, comportamento, enfim, é tanta coisa que eu nem sei como cabe numa palavra só, né? Mas será que dá para falar rapidinho? Sim. Ótimo, Gô. Obrigada por lembrar isso, que a gente fica falando de bioética e é tão comum para nós. Né? E eu vou usar algumas das definições não acadêmicas clássicas, mas talvez uma das definições mais bonitas que eu já vi de bioética, depois passo para o Marco, é a do professor Joaquim Clotet, lá da PUC, que ele diz que bioética é uma atitude perante a vida. Então, acho que aí ele já responde praticamente tudo. E o Potter, que ficou conhecido como o pai da bioética, ele falou, ela começou a ser conhecida na década de 70 com o Potter, embora já existisse um outro autor, Fritz Jarr, alemão, que falava na bioética como aquele imperativo, assim, como o dever ético para todas as formas de vida, para a vida em todas as formas de manifestação, então seres humanos, a vida geral, o ambiente, animais. Mas o Potter, Van Rensselaer Potter, embora ele tenha esse nome meio holandês, assim, ele era americano, um bioquímico que trabalhava na área de oncologia na Universidade de Wisconsin, e ele falava da bioética como uma ponte entre a ciência e as humanidades. E foi isso justamente que me levou a trabalhar com bioética. Eu sempre gostei muito de humanidades, é uma pena que a minha prima não está aqui, que é socióloga, e ela estudava sociologia, eu estudava biologia, e eu adorava escutar as aulas dela, fiz todo o grupo de estudos, ficava escutando, na verdade a gente esperava ela terminar o grupo de estudos para sair, éramos jovens, e eles ficavam estudando o Capital do Karl Marx, e eu ficava lá ouvindo aquilo tudo, e adorava essa ponte entre a sociologia, entre as humanidades e a biologia, que era o curso que eu fazia, e não tinha um nome para isso. Então a primeira vez que eu escutei que bioética era a ponte entre ciência e humanidades, que é o que o Potter diz, falei, é isso que eu sempre quis fazer. E comecei então a trabalhar com bioética. Hoje tenho aqui algumas colegas e colegas de trabalho que trabalham também com bioética e que têm, né, a bioética como um norte para fazer justamente esse atendimento mais humanizado, essa postura frente à vida. Né? Só que a bioética ela foi engolida pela área da saúde e ela ficou um pouco, tanto que muito nos países hispanohablantes eles falam muito de ética hospitalária, como a bioética ficou muito vinculada a essas questões, que tem uma autora argentina, Florencia Luna, que fala nas questões sexy de bioética, que seria transplantes, clonagem, todas essas coisas muito mais, que é o que o Marco comentava, a gente estava, embora o congresso da Rede Unesco já é um congresso muito mais aberto, que não é tão de bioética hospitalar, a gente ainda sentia falta dessa bioética social, dessa bioética que tivesse essa conotação. Falar em pobreza, um dos temas mais importantes para a bioética é pobreza, é racismo, discriminação, todas essas questões sociais muito importantes. Então, o que me uniu muito ao Marco nesse congresso, que a gente passava até assim, um pouquinho de desrespeito com os palestrantes, às vezes cochichando o tempo todo, falando como a gente precisava buscar essas questões que a gente chamou de bioética social para bioética. E esse livro tem muito, por isso até que o Fernando Norbert, quando escreve, ele escreve o prólogo falando em bioética, porque o primeiro título do livro foi Bioética, Cultura e Sociedade. E depois a gente discutiu muito outras coisas, e foi a sugestão da própria Clô que chegasse em Triângulo Atlântico. E tem uma curiosidade nesse livro, eu já passo para o Marco complementar sobre bioética, que
a Marina, sem saber que o título do livro seria Triângulo Atlântico, mandou essa imagem, que não foi recortada, ela mandou um triângulo mesmo desenhado. Foi uma coisa muito interessante como ela captou o triângulo, né? Então ele é cheio de coincidências e coisas que nos animaram muito, e a gente desfrutou muito fazer esse livro, na verdade. Sobre bioética? Sí, sí. Bueno, ya se habrán dado cuenta que lo mío es básicamente explorar, asociar, conectar, imaginar. Pero tengo una partner aquí a mi lado, Marcia, que tiene una capacidad para definir, establecer criterios, y eso es lo que está también expresado hoy. Entonces, es un lado, digamos, entonces ahí se ve el complemento, ¿no? Ahí se ve un complemento, y yo creo que el resultado del libro es también bueno en ese sentido. Yo quería decir algo también que me ha conmovido, porque no tiene que ver con Brasil, tiene que ver con Perú. Yo soy abogado también, entre otras cosas. Y un colega abogado en Perú, en el norte de Perú, no sé si conocen Trujillo, en el norte de Perú. Mi nombre es Javier Alexander. El otro día fue baleado por sicarios. Lo mataron. Era un abogado joven, con familia, con hijos pequeños, con mucho futuro, y eso nos conmovía mucho. Nos conmovía mucho a la comunidad universitaria que lo conocíamos. Pasó hace muy poco, fue noticia en Perú. Entonces, cuando uno siente esas cosas, cuando estas cosas le gatillan, ¿no? El elemento interior que todos tenemos de reflexión, de compromiso, esas cosas no pueden seguir pasando, no puede haber esas espirales, esas escaladas de violencia por el motivo que fue. Y entonces ahí es donde creo que ese compromiso bioético con esa dimensión humana ampliada es que calza perfectamente. Así de perfecto como Marina va haciendo los trazos a medida que nosotros vamos hablando, con una dinámica artística que es impresionante. Sí, creo que esa integración, no nos podemos desintegrar, ¿no? Si hemos recorrido algunos caminos en el plano civilizatorio, no es para reconstituir violencias del tipo que fue. No, creo que más bien los aprendizajes deben servirnos para reequilibrarnos siempre, ¿no? Estar permanentemente con voces interiores diciendo cómo va en lo colectivo, en lo individual, qué es lo que estamos haciendo para que el mundo sea más seguro, más saludable. Eso es importante. No lo podemos dejar por coyunturas, por cuestiones que a veces nos enfrentan. Yo he tenido un cargo importante en mi país y sé lo que significa coyunturas electorales. Pero el problema es que a veces hemos invertido la figura. Antes, en la política, uno sabía perfectamente que las elecciones eran un momento en el que las pasiones se desataban, pero luego venía el gobierno y entonces había que gobernar. Pero ahora, a nivel global, las cosas han cambiado. 24/7 todo el tiempo, no importa si es elecciones, no importa si es gobierno, todo el tiempo las pasiones desatadas y todo el tiempo la confrontación. Y eso, ¿cuándo va a parar? Eso no puede seguir en una escalada imparable. Entonces creo que una reflexión bioética allí, ¿no? Con esa mirada siempre amplia. Y yo pensaba en la definición de Marcia sobre el puente, y creo que ahora ya ni siquiera es un puente. La bioética tiene que ser una suerte de multicanal, ¿no? Porque hasta la propia ciencia está siendo rebatida, conflictuada, desde el propio espacio científico incluso. Entonces, ese espacio multicanal, para entender, con Hugo conversábamos también, ¿no? Todas las patrias que han ido avanzando en el plano civilizatorio, desde la patria templo hasta la patria hipermoderna. Hay muchas patrias que han ido recorriendo caminos, ¿no? Y a veces uno siente que en la calle, cuando está en Brighton, en Berlín, en Lima, en Porto Alegre, hay peregrinos de todo tipo que están buscando, no se sabe qué patria, ¿sí? Y eso también hay que reflexionar. Creo que ahí esta reflexión del libro puede servir como un granito de arena, como una especie de impulso, de apoyo a esos elementos que todos debemos buscar, ¿no?
para sentirnos mejor, para sentirnos más firmes, pero también más solidarios. Solidariedade é uma palavra que tem que fazer parte do nosso dia a dia mais do que nunca. Se eu não estou perdida, Horizonte e Utopia, 64 a página. Há um horizonte frente a mim, lembranças de Galeano intencionando que busquemos a utopia que ali se encontra. Caminho, me aproximo, vivo a experiência utópica, penso o meu país, me desanimo. Caminho uns passos mais, sigo, por mais que tente não alcanço, porém tampouco o abandono. Sigo caminhando rumo ao horizonte. Nos encontramos lá, Ilhéus, 28 de novembro de 2016. Hoja de ruta, luz ámbar, Platón, Moro, Bacon, Ciudad del Sol, Cristianópolis, Nueva Atlántida, poder, sabiduría, amor, astrólogo, cosmógrafo, aritmético. Oscar habla en boca de Luis. Un mapamundi que no incluya utopía ni siquiera merece un vistazo. Lima, 1 de diciembre de 2016. Bueno, mirando los trazos de Marina, que sigue avanzando de manera muy dinámica, en realidad siempre hay un libro de base, ¿no? Siempre hay un libro. Y en este caso, para Horizonte de Utopía, hay un libro que me impresionó hace varios años cuando lo leí por primera vez, Historia de la ciudad, de Luis Montfort. Y la cita es digamos, la hace el propio Montfort y la hace respecto de una frase que hace Oscar Wilde y la pone al inicio del libro. Entonces cuando vi esa frase de Oscar Wilde diciendo un mapamundi que no trace una lógica utópica ni siquiera merece un vistazo, pues me quedé impactado, ¿no? Como varios de los impactos que les he compartido. Y eso era lo que pensaba cuando Marcia describía este desarrollo del horizonte, de la utopía, del camino, de vernos, de encontrarnos. Entonces decía, ¿y cómo contesto eso? ¿Y cómo lo contesto? Entonces iba buscando, ¿no? Iba buscando algunas de estas cuestiones vinculadas a la ciudad que queremos, a la ciudad donde hemos nacido, a la ciudad que nos conecta, a la ciudad que no nos encierra, ¿no? Que permanentemente estamos recreando, a la ciudad que pintamos, a la ciudad que escuchamos, porque hay rumores que podemos escuchar. Pero a veces el rumor es un rumor que aleja, en otras es un rumor cercano, como el del riachuelo, o el del río que está cerca, o el del mar para las ciudades costeras. Entonces, en esa posibilidad de encuentro y de búsqueda, ahí es que apareció Horizonte y Utopía y pude contestar lo que mi partner había escrito tan bonito, y entonces era eso lo que quería decirle en términos de contrapunto y terminar con la cita de Oscar, el gran Oscar Wilde, que sabemos cómo murió y qué le pasó al final de su vida, ¿no? También como para pensarlo. Alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta? Maria, passa. Acho que eu posso falar assim. É que está sendo gravado. Pode vir. Sí. Agora venha para nós, está sendo gravado e vai ser visto por quê? Eu já falei no Facebook. Em relação à questão da utopia que você está trazendo, eu acho assim que
feito pensar muito sobre isso, né? Desde que a gente tem trabalhado juntas nos projetos, né? Sempre em cada projeto que a gente apresenta, existe uma semente de utopia, né? Mas assim, eu tenho visto assim, como é que de repente, né, mesmo essa semente que a gente sempre vê em alguns projetos de pesquisa, né, e dentro de uma metodologia científica extremamente rigorosa, né, e dentro de uma questão assim, bioética extremamente discutida por nós, elaborada por nós, e que de repente a gente possa inclusive pensar, ok, a quem isso vai servir depois, né? Ou seja, quem é que vai de alguma forma ser estudado, de que forma nós vamos retribuir aquilo que a gente está estudando e para quem e como vai servir esse conhecimento. A minha pergunta, então, é a seguinte, né? Que é uma das coisas que eu tenho sentido na minha área e na área da ciência na qual eu me encaixo, né? Que surgiu com muita utopia. Porém, a gente se tornou uma ferramenta. E essa ferramenta vem com o tipo de análise, as regras. Ou seja, a minha pergunta é como fazer com que essa semente utópica, né, ela realmente possa ter uma penetrabilidade dentro das instituições, ao ponto de que, por exemplo, a bioética não se torne um acumulado de regras que, na realidade, o pesquisador tenha que seguir para poder ter o seu projeto aprovado. Obrigada, Maria Paz, pela pergunta sempre difícil, sempre um desafio. E eu precisaria de 1 hora para responder a pergunta da Maria Paz. Mas como a gente já trabalha juntas há muito tempo, e eu sei mais ou menos os nossos rumos, os nossos passos rumo ao horizonte, eu acredito que, falando bem sério, a gente precisa ter esses nossos objetivos. As regras são importantes, elas servem para... Eu vou usar um outro amigo que não está aqui, ele sempre me fala muito sobre isso, a gente trabalha em qualidade e segurança junto. Ele fala muito em trilha, a segurança para o paciente, por exemplo, é uma trilha, mas não precisa ser um trilho. A gente precisa ter trilhas, alguns rumos a seguir, mas a gente não pode perder essa perspectiva de para quem. Acho que tu usaste a resposta, acho que estava na tua própria introdução da pergunta, estava a resposta. O que nós fazemos quando a gente faz ciência, quando faz ciência dura, e quando a gente está se preocupando, tem colegas da bioética aqui, quando a gente está fazendo isso dentro das instituições, não vou falar só das instituições que nós trabalhamos, mas das instituições como um todo, às vezes a gente não se dá conta para quem, qual é o nosso público, para onde a gente está olhando e quem vão ser os usuários. A ciência é extremamente elitista, a gente sabe disso. A ciência separa, a ciência discrimina, muitas vezes sem nem saber que está discriminando. Então, acho que quando a gente usa a bioética como essa atitude perante a vida, traz e a ponte entre a ciência e as humanidades, e muito mais que a ponte, como o Marco falou, acho que o nosso foco deveria ser endurecer-se, pero sem perder a ternura. Eu acho que essa ternura que realmente a gente precisa trazer para dentro da ciência. Isso não significa abandonar o rigor, abandonar o método, até porque a ciência já está tão desqualificada, mas a gente precisa enxergar muito o outro. Essa coisa de o outro é sempre diferente para nós, porque eu não sou diferente ao outro. Enxergar as questões cruciais, a gente tem colegas aqui que trabalham em assuntos tão importantes, em temas tão importantes lá dentro do hospital que a gente trabalha, por exemplo, como racismo. Isso é uma pauta que não é de moda, é uma coisa que é necessária, é de ontem já, é de muito tempo atrás, que a gente precisa realmente lutar, incorporar, e com esse olhar terno, eu acho que essa é a palavra, assim, enxergar o outro. E aí, entre essas palavras que, relendo o livro, até dando uma olhada, escolhendo quais os relatos que a gente ia ler, eu encontrei muitas palavras, solidariedade, pensei muito nessa questão assim, do outro, de darmos as mãos, de estar todos juntos. E acho que o momento que a gente está vivendo está nos mostrando muito isso, né? E acabou aquele momento de separatismo
entre os castelinhos do saber, isso acabou. Então a gente precisa realmente olhar para onde, quais são e olhar para os objetivos, quando a gente está falando nos nossos projetos, não só nos objetivos acadêmicos, mas nos objetivos sociais mesmo, o que nós queremos com isso. E aí a gente vai enfrentar muita resistência, né? Como enfrentamos. Mas vencer as resistências também faz parte do nosso trabalho, e eu acho que a bioética, por isso que eu tenho falado tanto nessa bioética social, na bioética intercultural, da gente olhar de uma outra forma, porque enquanto a gente ficar pensando só na bioética para definir início e fim de vida, ou auxiliar conflitos nesse sentido, ou nas recusas de tratamento, ok, isso tudo é muito importante, sem desmerecer, mas a gente precisa olhar para esse macro, o macro espaço onde a bioética pode se encaixar. Não sei se eu respondi, mas a gente vai ter várias oportunidades para tomar muitos cafés lá no hospital e conversar mais sobre isso. Obrigada. Te propongo algo. Tenemos en la página 36 algo que podría ayudar también en la respuesta a la pregunta. Y si lo leemos juntos, pues será genial. A ver, entonces, el título del microrrelato dialogado es P-O-E, que ya saben, Marce lo va a explicar mejor. Pero, acuérdense, P-O-E, página 36. El presidente del Comité de Ética dijo: debemos ser objetivos. El protocolo requiere un examen científico y ético riguroso. El representante de la comunidad replicó: ¿y cuándo hablaremos con las personas en investigación o sujetos en investigación? El presidente caviló un tanto, revisó el manual y sentenció: eso no está en mi lista de verificación. Lima, 23 de noviembre de 2016. Distantes olhares frente ao mesmo problema. Ética de quem para quem? Quem é você para dizer o que é melhor para nós? Cruzam caminhos, mas não destinos. Cruzam objetivos, mas não soluções. Mergulho em meu corpo marcas de uma experiência. Mergulho em minha mente o sentido compartilhado. Deixe de falar, Senhor, eu lhe suplico. Porto Alegre, 26 de novembro de 2016. Y ahora podemos continuar con el último. Sí. ¿Cómo estamos de tiempo, Bro? Sí, estamos bien. Estamos bien. Yo antes veía de una manera espectacular, pero ahora ya no veo tan bien. Así que vamos a ver. Las crisis de hoy. 3, 2, 1. Rápido es el modo de hacer. Precario es el vivir funcionando. Incierto es el deseo del ser. ¿Qué nos queda entonces para sentir, trascender o crear? Montecristo otra vez. Esperar y confiar. Lima, 20 de noviembre de 2016. Desespero lentamente, sabiamente, corro ao contrário, ando em marcha ré, cabeça para baixo, pés para cima, que importará? Já não vale ler, já não se necessita saber. Quem dá mais, quanto vale? Desesperar, desesperançar. Porto Alegre, 22 de novembro de 2016. Esse é o último relato que nós separamos para ler hoje, mas eu não queria terminar com a palavra desesperançar, porque agora a gente está cheio de esperança. Dá pura esperança. Não se esqueçam que esse livro é dedicado ao Lula. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta en estos últimos minutos. Sí, Rodrigo. Roberto. Eu gostaria de permissão para ler também um trechinho que me chamou muita atenção e que fala sobre o amor, que é Eros, Filia e Ágape. Invoquemos os gregos que nos ensinaram a amar.
Platão nos fala dos amores, eros, filia e ágape. A palavra tornou-se letra morta. E os amores são meros produtos. Amores obnubilados pelo consumo efêmero, promessas de felicidade. Sejamos ativos, amemos a humanidade. E o mundo será diferente, posto que dar é dar. Eu achei maravilhoso esse trecho. E realmente a questão do diálogo, o diálogo conecta as pessoas. E a gente precisa continuar dialogando. Quando o diálogo cessa, cada um fica ensimismado e não consegue se reconhecer no outro. Então eu acho maravilhoso o título, esse diálogo que foi feito hoje. Eu só queria agradecer e parabenizar vocês. Nós que agradecemos, Roberto. Que lindo. Eu sou tímida para leitura, vou te chamar mais vezes para ler. ¿Alguien más? Ahora hablamos de nosotros, hablamos un montón. ¿Ya? ¿Quién quiere comentar algo? Lo que fue, una pregunta, un comentario, un texto que les haya llamado la atención. Creo que Gabriela está diciendo algo. Nos escuchamos. Eu posso ler? Sí, claro. Um sarau aqui, né? Eu vou aproveitar, só não vou fazer a leitura em espanhol, porque não há condições, não tem condições. Mas vou ler a resposta. Aí você pode ler na página 49, contra la submissão. Eu vou ler a resposta, posso? Eu acho que é um bom fechamento até para nós. As assimetrias existem, persistem, coexistem. As transgressões apenas aportam mais e mais iniquidades. As pessoas sofrem, o governo ignora. As pessoas padecem e o sistema é perverso, cruel, segregacionista. Resistência e indolência, gritemos conjuntamente até o mais longínquo rincão, como formigas cooperativas. Sejamos a mudança para o saudável e o inexorável. Porto Alegre, 27 de novembro de 2016, mas parece hoje. Y el diálogo se completa así, pero en realidad esa es la respuesta. Y la pregunta es esta. Si el gobierno comete una grave injusticia, el súbdito debe retirarle su cooperación total o parcialmente, en la medida necesaria para que el gobernante renuncie a su iniquidad. Y si el sistema financiero, su razón y su cálculo impregnara la vida toda, generando asimetrías, desatinos y transgresiones, ¿cómo accionaríamos? Lima, 25 de noviembre de 2016. Y la respuesta que la escucharon. Y es muy bueno. Isso, vou aproveitar que está sem microfone, resultado da privatização. Porque esse prédio era do governo do Estado. E, enfim, vai pegar uma situação a minha imagem, tudo bem. Então, eu quero agradecer muito a todos. E isso que está acontecendo aqui, está acontecendo no Santander, está acontecendo em todos os instrumentos públicos, que eram públicos e agora são privatizados, eles funcionam como vocês estão vendo, né? Mas não é a mesma coisa. A gente precisa mostrar para as pessoas, para os visitantes, que isso é um prédio nosso, que isso é uma cultura nossa, que isso é uma elegância nossa, que nós precisamos resistir. Essa batalha, essa lembrança, essa comemoração pelo momento atual é bacana, é jóia, vamos lá, vamos lutar. Mas nada que é garantido, a gente precisa da opinião de todo mundo, da união de todo mundo. Desses 4 anos vão ser dureza. Né? Então, assim, fiquem muito atentos ao sushi, ficarei também. Então, agora a gente vai sair, vai virar a outra
E aí uma grande salva de palmas para esses três.